Isso aí, ninguém pediu, mas hoje eu vou atender. O que eu quero aqui para a aula de hoje? Eu quero imagens. Hoje a gente vai começar a falar sobre processamento de imagens, entre muitas aspas aí, tá? Porque não é exatamente processamento, tá? Eu vou fazer classificação de imagem, eu posso fazer algumas tarefas de aprendizado de máquina, considerando que o que entra para o meu algoritmo, o que entra para o meu modelo, são imagens, tá? Mas só quando eu falo de processamento de imagem, eu tenho que ir muito mais a fundo, várias outras coisas. Mas o ponto principal da aula é o seguinte: a gente sabe trabalhar com dados estruturados, quer dizer, eu já dei um curso falando de SVM, KNN, Naive-Bayes, um monte de árvore de decisão, vários outros algoritmos aí, que a gente consegue lidar com dados estruturados. Mas aí, o que eu faço com imagem? Imagem não é aquele dado que é uma tabela, atributo, valor, né? Então, vou trabalhar com esses dados como? Bom, eu vou usar para discutir sobre isso um conjunto de dados bem famoso e bem simples, que é o MNIST, MNIST. Eu acho que ninguém sabe pronunciar isso certo, se é que tem uma pronúncia. Esse conjunto de dados ele é composto por dígitos escritos, né, e escaneados ou foram escritos numa lousinha, né, numa mesinha digital. E aí a tarefa é, dado um dígito, então segmentado, né, bonitinho aqui, eu tenho que descobrir qual que é ele, né? Dado uma imagem de um dígito, eu tenho que descobrir que dígito é esse. Para isso, nesse conjunto de dados, a gente tem figuras que são de 28 por 28 pixels, né? Então, se eu der um zoom num 2, assim, apesar de aqui ele parecer bem um 2, né? Quando eu dou um zoom, eu vejo que é meio estranho, aquela coisa pixelizada, né? Mas é porque ele é uma grade de 28 por 28. Então, aqui tem um 7, né? Para deixar bem claro. Então, eu tenho 28 colunas por 28 linhas. Cada uma dessas células aqui é um pixel. E esse pixel, ele tem um valor de 0 a 255, que é o grau de intensidade. Então aqui eu estou numa escala de cinza. A tarefa aqui é descobrir como é que eu faço para identificar que esse cara aqui é um 7, né? A gente, ser humano, a gente pensa no desenho todo e tal, né? Isso num nível de abstração bem alto. No nível de abstração mais baixo, o que a gente faz é definir, por exemplo, entender, né, que aqui tem uma borda, tá? E tem uma outra borda aqui embaixo. Então isso aqui é uma reta aqui em cima, né? Então eu vejo também essas bordas aqui circulares, né? Formando um semicírculo aqui. E aí eu vou juntando as partes e aí o meu cérebro compõe essa junção de partes de tal forma que eu consiga falar, isso aqui é um 7. Por mais feio que seja esse 7 aí, pelo menos sabendo que é um dígito, eu falo, é um 7. Pensando num algoritmo de aprendizado de máquina mais simples possível, né? Poderia pensar que ele está fazendo algo do tipo, nessa região aqui, ó, eu tenho pixels pretos para o 2 e aqui para o 1 eu não tenho. Né? Então isso daqui já é algum tipo de característica que me diferencia o 2 do 1. Não diferencia muito bem o 2 do 7, por exemplo. Né? Se eu continuasse isso aqui, ó, né? Eu formaria um 7, fazendo um outro desenho aqui embaixo. Na verdade, até se eu tirasse essa perninha e jogasse para cá, ia virar um 7. Aliás, tem muito dígito bem feio aí nesse conjunto de dados. Mas como é que a gente faz, então, né? O que o algoritmo de aprendizagem de máquina tem que fazer para identificar que isso é um 2 e aquilo lá é um 1? Igual a gente faz, mais ou menos, né? Tem que identificar partes, e aí dessas partes ele vai extrair padrões, e vai juntar as coisas e falar que esse cara é um 2. Do jeito que a gente conhece, o que a gente tem de ferramenta para fazer é o seguinte: a gente tem 28 por 28 pixels, isso dá um total de 784 células nessa minha matrizinha aqui. Eu pego cada uma dessas células e transformo em um atributo. E aí eu faço uma tabela atributo-valor, em que o meu exemplo aqui, a classe é o 6, e eu tenho 784 atributos, cujo valor varia de 0 a 255. Ou eu posso normalizar isso, fazer com que o valor varie de 0 a 1. Tá? E aí eu posso, por exemplo, colocar isso numa rede neural, que nem está aqui. Né? Então, pixel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vai sair aqui para mim 10 neurônios aqui no final. Esse aqui para o dígito 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu esperaria que... 6? 7, 8, 9. Isso, 6. Eu esperaria que esse cara fosse o que tivesse maior valor de ativação no final, para eu dizer que essa imagem aqui corresponde a um dígito 6. Mas qual que é o problema disso?
O problema é que eu perdi completamente a noção espacial aí, né? Eu não tenho mais a informação de pixels vizinhos. Aquilo que eu disse que, aqui eu tenho uma borda, aí essa borda aqui com os vizinhos do lado forma alguma coisa meio arredondada, isso morreu. Eu só sei dizer que um pixel está mais ativo que outro. E por incrível que pareça, ainda assim, para esse conjunto de dados a gente consegue fazer coisa com reconhecimento bom o suficiente aí para esse conjunto de dados. Mas essa informação é perdida. E eu vou mostrar para vocês então como é que faz. Eu já vou entrando numa ferramenta aí que a gente vai usar num framework que é o Keras, tá? Apesar de que eu recomendo que vocês também estudem ou estudem a partir do zero, né? O PyTorch. É que o Keras é mais fácil para aula. Então eu vou focar no Keras aqui. Vamos lá. Bom, e como eu falei, então a gente vai usar o Keras e para nossa sorte, aqui eu estou usando um Google Colab, tá? Para nossa sorte, esse cara já está aqui. Eu vou importar do TensorFlow, é a minha boa e velha dificuldade de falar digital ao mesmo tempo, né? Eu vou importar o Keras, que é exatamente o que a gente precisa. Para fazer umas coisinhas, eu acho que eu vou precisar do NumPy. Eu não tenho certeza. Mas eu com certeza vou precisar do Matplotlib, que eu vou Matplotlib, eu minha bela dificuldade de falar, né? Enquanto eu digito. Beleza, eu vou precisar desses caras aqui, tá? O Keras é uma biblioteca, é um framework, tá? Que é do Google, o TensorFlow é do Google, o Keras incorpora o TensorFlow, aí o TensorFlow 2 passou a incorporar o Keras. É uma bagunça, mas isso não vem muito ao caso agora. O que eu quero é mostrar esse cara funcionando, tá? Primeiro, eu estava usando Mist e eu vou aproveitar que ele já está aqui no meu Keras, ele já tem, né, por ser um exemplo muito conhecido, então o pessoal acaba já incorporando, tá? Eu vou fazer o seguinte, não precisar tupla aqui, né? Train images, eu vou separar, né? Eu vou fazer a leitura. Ele faz da seguinte maneira: train labels, teste images e teste labels. Então ele faz isso, né? A leitura vem com treino XY, teste XY, assim como é padrão em muita biblioteca aí de aprendizado de máquina e tudo mais. Então eu vou download data. E aí ele vai carregar. Na verdade, não, eu tenho que fazer duas tuplas aqui. Isso aqui é uma tupla. Isso aqui é outra tupla. São dois parâmetros, né? Dois retornos. Beleza. Ele leu aqui o meu dataset. Aí eu queria só mostrar algumas coisas aqui. Então, qual que é o tamanho do dataset? Que eu acabei não falando o número de exemplos lá, por exemplo, né? Então, o número de imagens que eu tenho no meu treino. Eu quero mostrar meu número de classes, né? Que a gente já sabe qual que é, mas só para eu deixar aqui na train labels, deixar aqui registrado. E também o test images, né? Porque afinal de contas eu quero saber quanto tem no treino, quanto tem no teste. Eu vou somar de cabeça mesmo, né? Eu quero ponto shape. Eu não quero todo o treino e teste. Isso aqui é um input enorme aqui, né? Não é isso que eu quero. A vantagem da gente usar notebooks é que eu posso voltar e mandar executar esse cara aqui de novo. Então lá no treinamento, né, eu tenho 60 mil imagens de 28 por 28 e 10 mil imagens de 28 por 28 no meu teste. As classes são essas daqui, 0, 1, 2 até 9. Beleza? Isso aqui a gente já sabia. Só para a gente ver como que é o Mist mesmo, né, eu vou plotar a primeira imagem, né, do meu conjunto de dados, usando o Matplotlib. E aí me show o train images, eu vou plotar o 0, tá? E eu vou colocar um mapa binário, gray, ou binário, né? O binário ele vai ser do branco para o preto e o gray ao contrário. Só para a gente ter uma noção aqui, né? Que eu falei que os caras iam até 0,75 e beleza. E só. Opa, ficou um errinho aqui, né? Eu queria colocar o color bar. Deixa eu colocar mais um print aqui.
Só quero saber, então, qual que é o label desse cara, né? Então, eu quero train labels 0. Então, eu plotei a imagem e aí eu imprimo qual que é o label desse cara embaixo. Então, tá aqui, na verdade, acabou imprimindo em cima, né? Por ordem de... o notebook acaba fazendo aqui. A classe é 5, então isso aqui é um 5, por incrível que pareça. E aqui está mostrando o color bar, né? Vai até 255, de 0 a 255. Beleza, então eu posso brincar com isso aqui, né? Deixa eu ver quem que é algum aqui, só para ver se tem alguma coisa um pouco mais nítida. O 0 é mais nítido do que o 5, faz sentido, né? Aí para treinar minha rede neural, é melhor que esteja, tudo esteja entre 0 e 1, né? Então o que eu vou fazer é dividir todos os valores por 255. Então, eu vou fazer isso tanto para o treino quanto para o teste. É porque eu já sei qual que é eu já sei qual que é o meu tamanho aqui, né? O meu range, né? De 0 a 255. Se eu não soubesse, eu faria uma normalização, eu faria uma padronização, né? Coisas que a gente já sabe fazer decor. Mas agora eu quero fazer é isso aqui. E eu vou mostrar algumas coisas, né? Eu deixei aqui nas minhas anotações mostrar mais figuras. Eu vou fazer o seguinte. Acho que 10 por 10 dá. Eu vou mostrar mais figuras aqui para a gente olhar, tá? Então, e em range deve dar 5 por 5. E vou usar um subplot aqui. Subplot 5 por 5, né? Eu quero ir... não quero 0, né? Começa no 1, então i mais 1. plt.imShow. Eu vou até copiar aqui de cima, porque sim. Certo? Só que aqui, ao invés de ser o 1, vai ser o i. E eu vou colocar plt.xlabel. No label eu vou colocar qual que é a classe. Então, train label bols. Ainda bem que tem um autocomplete aqui para me ajudar, né? Eu fiz uma besteira. Não precisa do ponto aqui, né? Isso aqui é costume com algumas outras linguagens. Então tá aqui, né? Eu gosto de mostrar esses caras para a gente ver que não é um problema tão simples assim. Então, esse último exemplo aqui eu acho que é muito legal, porque todos os zooms, ó, ele vem com risco, 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 risco. Aí esse um faz isso aqui, né? Agora eu vou ensinar então como é que eu faço uma rede neural, como é que eu implemento uma rede neural usando Keras. O jeito mais fácil, né? Então eu vou fazer um objeto aqui, chamar ele de modelo. O jeito mais fácil é usando a classe sequential. Na verdade, né, eu posso fazer isso e ir adicionando as camadas, ou eu posso fazer uma lista aqui dentro, tá? E aí essa lista, eu vou passar vários, né, é uma lista, eu vou passar vários elementos, cada elemento é uma camada, simples assim. E aí as camadas estão no keras.layers. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um flatten, né? Então eu vou transformar essa coisa de 28 por 28 em uma de 470, vocês lembram qual que é o número? 784. Né? Flatten. Eu tenho que colocar qual que é o input shape, ó. Tem aqui em algum lugar. Não vê? Eu achei que ia aparecer ali em cima para mim aqui, ó, mas é no KW-args aqui. Então eu tenho que colocar o input shape para falar que é de 28 por 28. Eu vou dar um flat, ele vai fazer 1 por, eu falei quanto que era mesmo? 784. Vírgula, porque agora eu vou para o próximo elemento da minha lista. E agora eu quero colocar uma outra camada e eu quero colocar uma camada densa. Então, isso aqui é basicamente o que é uma MLP. Densa é aquela completamente conectada para quem fez o Keras, né? Chamou disso. Eu vou colocar uma camada de 128 neurônios e vou fazer uma ativação, activation. Eu não expliquei para vocês ainda o que é ReLU, mas ainda vai ter nessa aula, tá? Então, ignora por enquanto. Eu vou colocar uma ReLU. Eu esqueci de uma coisa importante. Eu preciso, para definir as minhas funções de ativação, eu preciso dar um import no TensorFlow. Ou import, dar um from import, né?
Vamos só dar um enter aqui. Beleza, importei. Poderia dar um from TensorFlow import activation, alguma coisa assim, né? Mas é o NN, na verdade. Então aqui é tf.nn. Eu vou colocar relu, tá? Depois vocês vão saber o que é isso aqui. Eu poderia colocar aqui qualquer coisa, né? Depois a gente troca e vê o que acontece, tá? E de novo, né? Então eu quero um keras. Vou colocar só uma camada intermediária. Então eu vou colocar o keras layer dense. Eu já vou colocar 10, que é o número de classes que eu tenho. E vou colocar aqui que a ativação é igual a tf.nn.softmax. Eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que dar um model.compile. Eu tenho que definir, pelo menos aqui, metrics. O que é que eu vou usar depois? O model.compile, ele basicamente monta para mim a minha rede a partir disso aqui, né? Então isso aqui é só um conjuntinho de instruções, mas ele não sabe, por exemplo, os tamanhos, né? A princípio. Tá, é que aqui eu não fiz muitas operações, né? Aqui que vocês vão ver algumas, mas ele vai montar e depois eu mostro na próxima prática, tá? Uma outra coisa é colocar a loss function aqui, e eu já adianto que tem se usado muito uma chamada categorical cross entropy, train entropy. Eu vou colocar então aqui categorical cross entropy. Se eu lembrar, eu vou deixar no material complementar algo para isso aqui, tá? Mas isso aqui é tão comum que se vocês derem um Google lá, vocês acham fácil. E na documentação do Keras, se vocês procurarem quais são as loss functions, vocês vão achar várias lá. E é legal estudar, né? Tentar ver ali qual que é o que significa cada uma das funções de ativação. Bom, eu errei ali, escrevi densa ao invés de dense. E beleza, eu acabei de fazer uma rede neural com 5 linhas, vai. Na verdade, daria para falar até menos, né? Que eu fui preciosista e coloquei a lista aqui separadinho para dar para ver um pouco melhor. Beleza. Existe uma funçãozinha aqui, né? Existe um método do Keras, né? Dessa classe sequential, que é o summary. E ele mostra para mim como é que ficou a minha rede neural. Olha que beleza, né? Eu tenho, então, uma camada flatten, que ele fica none, esse none aqui é o número de exemplos, né? Depois ele vai completar aqui com o número de exemplos, enfim. Por 784. Aqui eu não tenho nenhum parâmetro, né? Simplesmente é um reshape da minha matriz. E aí eu tenho uma densa de 128. Aí nesse cara aqui, ó, ele já fica com essa quantidade de parâmetros. Então não dá para a gente setar isso muito fácil, né? 100.480. E aí na próxima densa, 10, né? O número de parâmetros vindo de todos os 128 aqui para 10, né? Mais os bias, não sei o que, vai dar 1.290. Tá? No total, eu tenho 101.770 parâmetros nessa rede super simples. Então, ok, a gente precisa treinar agora, né? Como é que eu faço isso? Muito fácil, é fit, igual coisas de outras bibliotecas de aprendizagem de máquina. Eu passo as minhas imagens de treinamento e eu passo também, como é que chamava mesmo? Chamava train labels. E uma outra coisa é que eu tenho que falar aqui qual que é o número de épocas, tá? Eu vou colocar só 5, porque já é suficiente aí. E eu vou acelerar o vídeo para mostrar o treinamento. E vamos lá. Não, desculpa. Aqui é Sparse Categorical Cross Entropy. Só uma coisa, né? Teve um corte aqui, eu deixei rodar, etc. Mas nesse meio tempo eu estava olhando aqui que eu tinha errado, né? Eu tinha colocado um cross entropy aqui, estava com underline. Tem que tirar esse underline. Então vamos voltar para baixo. Bom, ele demorou aí, né? Cada passo ele demorou 3 milissegundos, então cada época ele demorou aí perto de 5 segundos. Bem razoável, bem rápido, né? E aí eu tive essa acurácia no treinamento de 0,9827. Parece bom, mas a gente precisa ver no teste, né? Então vamos lá. Eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer o teste. Eu consigo tirar a loss, tá? E eu consigo tirar aquela medida que eu coloquei aqui, ó. Onde está aqui no metrics, que aí no caso então é a acurácia. Então aqui é loss e acurácia, igual aqui, tá? Então eu quero acurácia e aqui eu uso evaluate no meu modelo. E aí eu passo as imagens de teste
passo minhas imagens, desculpa, passo meus labels aqui, e aí eu vou imprimir a test loss e a test accuracy. Tá? Quem sabe faz ao vivo, né? Mas quem sabe erra ao vivo também. Então eu errei a digitação ali, evaluate. E aí eu tô para dizer que eu errei a digitação lá em cima, em algum lugar lá para cima, porque tá falando aqui que tem tamanhos diferentes, né? Vamos ver, volta. Então eu tô procurando test images e test labels. O Diego da edição vai fazer isso ser rápido. Bom, eu fiz esse Ctrl+C, Ctrl+V aqui errado, ó. Então, aqui seria o test images dividido por 255, eu vou ter que ler de novo, tá? Então vou passar aqui rapidinho. Esse cara. E aí eu posso fazer só isso aqui, né? Eu já treinei, então vou passar reto direto aqui. Agora sim, eu vou pro Model Evaluate aqui, posso tirar esse cara que eu usei para dar uma debugadinha. E aí vamos rodar. E aí, tcharam, né? Em menos de um segundo eu tenho uma acurácia impressionante aí, de 97,5. Parece bom. Vamos voltar lá para os slides. Agora que a gente viu isso funcionando, eu queria fazer um parênteses. A gente consegue ter uma noção do que está acontecendo se a gente for lá e for, por exemplo, para o zero aqui, tá? E pegar todos os pesos sinápticos aqui, ó, para os neurônios de entrada. Então, são valores, tá? De 0 a 255, ou não. Mas não importa, a gente pega esses caras, dá uma normalizada e plota eles numa imagem de 28 por 28. Eu consigo ter uma noção do que está ativando mais ou menos. Para o zero, no caso dessa minha rede que estava no slide antes da prática, eu vou ter uma ativação desse tipo, né? Então, se eu plotar isso aqui, peso 1, 2, 3, 4, até o 784, eu vou ter isso aqui, beleza? Então, significa que eu estou dando mais peso para essa coisa de ter um buracão no meio aqui. Então, minha rede está falando, se tem um buracão no meio, é uma chance grande de ser um zero. Tá? Então, no fim das contas, ele consegue capturar um pouquinho de coisas interessantes já aqui nesse conjunto de dados, mesmo com uma rede neural simples. Só que se eu complicar só um pouquinho, eu já quebro tudo. Se eu começar a ter figuras que não são representadas assim de forma simples, quase que topológica aí, né? Que é onde eu tenho um buraco e onde que eu tenho um risco e coisas do tipo, e eles estão sempre meio que centralizados, se eles estiverem meio fora, né? E se eu tiver canais de cores? Então, como assim canais de cores? Imagina que eu tenho uma figura de 6x6 e ela tem cores. Então a gente vê isso em computação gráfica e algumas outras matérias, aí provavelmente em HCI, eu não tenho certeza. Tá? Eu vi em computação gráfica. A gente vê que existem várias formas de você representar figuras, cores nas figuras. A mais comum é o RGB. Então eu tenho uma matriz de intensidade de pixels para o vermelho, uma para o verde e uma para o azul. Então, na hora que eu coloquei cor, já começou a ficar mais difícil de fazer a coisa do que eu fiz agora há pouco. Além do que, eu multiplico por 3 o tamanho. Então, naquele cara já tinha 784, agora 784 vezes 3, faz a conta aí. Já começa a ficar um problema com uma entrada muito grande. Vou cair na dimensão da maldicionalidade, na maldição da dimensionalidade, coisas do tipo. É um problema. E aí eu vou colocar um outro exemplo aqui, que é o Cypher 10. Esse conjunto de dados, ele é absurdamente simples. Ele tem também 10 classes, ele tem imagens pequenas, então são imagens de 32 por 32 pixels. São 6.000 imagens no meu conjunto de dados. São 10 classes, né? Eu acho que eu já falei isso. E essas classes são desbalanceadas. Só que agora eu tenho cores e eu tenho classes que são um pouco mais difíceis do que dígitos. Então eu tenho lá avião, carro, pássaro, pássaro, bird, né? Pode ser galo, como pode ser avestruz da cloroquina aqui, né? Enfim, eu tenho essas 10 classes que estão aí. Tentem em casa fazer exatamente o que eu fiz na prática e ver o que acontece. O ponto é que usar as imagens aí como dado bruto, né, como eu já disse, ignora
a dependência entre pixels vizinhos. Então ignora as coisas que estão acontecendo ao redor. A gente tem essa ideia espacial em imagem. Então uma forma, ou uma textura, ou um contorno, ou qualquer uma dessas coisas que a gente entende em uma imagem, isso não tem nada a ver com o valor de um pixel, tá? Isso tem a ver com vizinhança do pixel, o valor desse pixel para qual eu estou olhando e o dos seus vizinhos, tá? E essas relações que realmente me importam. Então, uma alternativa para eu fazer classificação aí no Sci-Fi 10, por exemplo, é fazer extração de características. E aí você vai lá na imagem, Desculpa, aí você vai lá na disciplina de processamento de sinais, processamento de imagem e tira técnicas de lá. A alternativa 2 é o pessoal do aprendizado de máquina que foi lá na disciplina de processamento de sinais e falou, beleza, mas eu não sei quais características que eu vou usar, eu não sei, tem filtros, eu vou tocar um pouquinho nisso, tá? Eu não sei quais eu vou usar, quais que são os parâmetros, etc. Parâmetros, eu sei aprender parâmetros. E aí o pessoal veio e montou uma rede neural para aprender esses parâmetros e extrair essas características baseadas no próprio dado. E aí eu pego aqui o Kaggle, que é aquela plataforma de competição de aprendizado de máquina, e vejo algumas coisas aqui que me chamam a atenção. Quando eu vou no leaderboard, o primeiro cara aqui chama DeepSeaNet. Então é uma rede neural profunda, e esse C aqui eu suponho que seja convolucional. Eu vou explicar isso já. Outra coisa que chama atenção são esses scores aqui, que é a acurácia mesmo, tá? A diferença é muito pequena de um para o outro e a primeira acurácia é bem alta, 0,95, né? Então isso mostra que esse problema não é tão difícil e essas competições você tem que apertar um parafuso um pouquinho mais que o outro para você ganhar alguma coisa assim. Tanto é que o pessoal tem aqui 18 submissões, 42, 107, tá? Então isso daí é competição de quem sabe apertar o parafuso um pouquinho melhor. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi isso aqui. Eu achei curioso. E eu vou explicar por quê. A gente vai falar de CNN, que é Convolutional Neural Networks, ou redes neurais convolucionais. Tá? Essas redes são exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Pegar essas técnicas de processamento de imagens e juntar de um jeito que é inspirado na biologia da nossa visão, que é aquilo que eu estava dizendo sobre pegar um pedacinho aqui, ver o que é borda, ver o que é contorno, ver textura, esse tipo de coisa, e juntando essas partes até eu discriminar a classe, por exemplo, da imagem para a qual eu estou olhando. Quando eu faço isso, eu considero a tal da relação entre os pixels vizinhos. E eu faço essa consideração por meio de filtros. Tá? Esses filtros são aplicados pela operação de convolução. Filtro, convolução, isso são as coisas que vêm lá de processamento de sinais. Convolução eu vou falar já já, mas basicamente é uma multiplicação, é um dot product, tá? Com janela deslizante. Guarda isso, mas a gente já volta. Primeiro eu vou falar o que são filtros, tá? As imagens daqui para frente aí eu tenho que fazer um agradecimento ao professor Ricardo Serri, que fez essas imagens aí para as aulas dele, eu roubei honestamente. Então imagina o seguinte, eu tenho duas classes para um determinado problema. Uma barra aqui para a esquerda, ou se você olhar de lá para cá para a direita, e a barra para o outro lado, tá? A barra invertida. E aí eu quero, representando isso aqui por 4 pixels, né? Eu quero que fica desse jeito, então, 1, 0, 0, 1, isso aqui significa essa barra, e o 0, 1, 1, 0 significa essa outra barra aqui. Eu quero fazer alguma operação matemática que me dê um número no final, e que esse número seja diferente para essa barra e para essa barra. Essa operação matemática que eu vou fazer em cima desses caras aí é a base do que eu estou falando que é um filtro, tá? E aí, nesse caso, eu falo, eu vou simplesmente somar os valores desses pixels. E aí, quando eu somo os valores desses pixels para a imagem de cima, dá 2. Quando eu somo as intensidades dos pixels para a imagem de baixo, dá 2. Esse é um bom filtro? Não, esse é um péssimo filtro. Isso aqui não me ajuda a diferenciar entre as duas imagens, mesmo elas sendo muito simples. E quando, em vez disso, em vez de simplesmente somar, eu faço esse cara ser positivo, esse negativo, negativo e positivo. O que vai acontecer, né? Na hora que eu faço essa inversão aqui desses caras do meio, né, especialmente, que é esse pixel e esse pixel, e aí eu somo tudo, para o cara de cima continua dando 2. Só que para essa imagem aqui de baixo, dá menos 2. Aí eu pergunto de novo, esse é um bom filtro?
Esse é um ótimo filtro. O problema é que mesmo para essa coisa bem simples aí de discriminar a barra, se é para lá ou se é para cá, né? Eu estou, na verdade, tratando de um problema em que eu tenho uma imagem de 2 por 2 pixels, e aí eu estou supondo que eu só tenho 0 e 1, ou no caso aí da imagem, mais ou menos em cada um dos pixels. Só aí eu já tenho 2 a quarta possibilidades. Então até como é que eu faço para diferenciar as outras coisas? Aquele filtro vai funcionar para qualquer uma dessas imagens? Tem várias perguntas aí que já me dizem o seguinte: simplesmente achar um filtro assim na mão já fica inviável aí. Se eu colocar mais pixels, já vai para 9 pixels, né? Se eu fizer 3 por 3, por exemplo, e aí já vai ficar 2 a nona. Isso estoura muito rápido, a gente não consegue manualmente definir os filtros para isso. Eu posso piorar o problema. Se em vez de eu colocar zeros e uns, esse mais ou menos aí, eu colocasse valores reais arbitrários. 1.2, menos 0,75 e assim por diante. Aí o problema estoura de vez mesmo. Eu vou aumentar o problema só um pouquinho. Eu vou ter de novo as duas barras, só que agora eu tenho um X e um círculo. Para isso, eu vou precisar, assim, do jeito mais simples possível de diferenciar um do outro, de uma matriz 3 por 3. Então tá aí a representação. Agora, ao invés de 0 e 1, tá menos 1 e 1, mas é tudo a mesma coisa. Eu vou usar isso para começar a construir a tal da CNN. Para isso, eu faço o seguinte: eu primeiro aplico uma camada de convolução. Eu já vou explicar a convolução. Mas é basicamente passar um filtro aqui, tá? E aí, com essa imagem filtrada, eu passo uma camada de pooling, que é uma camada para redução de dimensionalidade. Aí essa coisa de 3 por 3 vai, por exemplo, para uma coisa de 2 por 2, com alguns valores aqui que não são mais 1 ou menos 1, mas de certa forma eles representam para mim esses formatos aqui, tá? E aí eu vou ter uma camada totalmente conectada, que é basicamente aquilo que a gente já conhece da MLP, tá? Que vai dizer para mim, que vai discriminar as imagens em barra para um lado, barra para o outro, X ou bolinha. Beleza, então vamos entender cada uma dessas partes. Primeiro, a tal da convolução. Eu poderia ter colocado uma equação aqui, mas eu ia mais complicar a coisa do que realmente mostrar como é que funciona. Apesar disso, eu gostaria que vocês fossem atrás de entender como que funciona essa convolução, como é que eu calculo isso, e tem um jeito que geralmente é utilizado, que é fazendo uma transformada de Fourier, enfim, procura lá. O SciPy e o NumPy, por exemplo, implementam convoluções baseadas em transformada de Fourier. Mas o que é a tal da convolução? Essa imagem aí, enquanto eu falo aqui, blá blá blá, talvez já dê ter dado para entender, né? Imagina que eu tenho um filtro de 3 por 3. Então aquele cara que está ali embaixo é a minha imagem original. E aí eu pego um filtrinho de 3 por 3, que eu não deixei os números aí, né? Esse GIF não mostra os números, mas ele mostra como é que eu estou operando em cima da imagem original. Então eu primeiro pego esses 3 por 3 que acaba sendo esses 2 por 2 e mais um negócio aqui do lado que a gente chama de padding. E aí eu multiplico então ponto a ponto, né? Por isso que eu faço um produto escalar, né? Desse meu filtro de 3 por 3 por esses pixels aqui. Nesse caso que eu tenho padding aqui para fora, né? Esse padding de menos 1 aqui, esses caras são zero, tá? Eles recebem um valor zero. Mas aí eu multiplico então esse valor pelo aquele cara do filtro, esse pelo cara do filtro, esse pelo valor do filtro, esse pelo valor do filtro, somo tudo, afinal é um produto escalar, e isso vira para mim um valor numa nova imagem, que é essa primeira célula que está aqui. Aí eu ando o meu filtro um pixel para o lado e faço tudo isso de novo. Existem algumas alternativas que utilizam não o pulo de 1, né? Isso é o chamado stride. O stride comumente é 1, mas eu posso usar um stride maior, de 2, de 3, assim por diante, tá? Nesse caso da figurinha aí, ele está usando stride igual a 1. Então, ó, tá vendo? Ele foi pro próximo, depois ele foi pro próximo, foi pro próximo, foi pro próximo, aí ele desce uma linha. Aí vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo. Então, o que ele faz é essa operação de produto escalar em todos os subespaços aí da minha figura, tá? Em todo subconjunto de pixels 3 por 3 contínuos. Aqui tem um outro GIF para vocês entenderem agora com números, tá? Então imagina que eu tenho esse filtrinho aqui, 1, 1, 0, 1, 1.
Só olhar. E aí quando eu passo ele aqui nessa matriz, e aí sem padding, tá? Eu começo na borda aqui mesmo, eu vou cair num cara desse tipo aqui, tá? Eu perco pixels, porque eu não pus para fora aqui, né, o meu filtro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 operações para eu chegar nessa matriz aqui, a convolved, tá? Ah, mas e se eu tiver mais de um canal? Eu falei para vocês que a gente vai trabalhar com imagem RGB, então tem 3 canais. Tudo bem, você faz a convolução no canal vermelho, faz a convolução no canal verde, convolução no canal azul e soma tudo isso. O ponto principal é, para que serve fazer uma convolução? Para que serve convoluir um filtro numa imagem? Serve para fazer um negócio tipo esse aí que está facinho, que você entra lá em filtros, na Wikipedia essa imagem. Aqueles filtros que você usa no Photoshop são exatamente convoluções, tá? O que eu posso fazer com isso? Olha, eu posso achar bordas. Então, dependendo dos valores que eu tenho nos meus filtros aqui, ó, eu acho bordas mais suaves, menos suaves, considerando maior a diferença entre o pixel que eu estou olhando para os seus vizinhos ou não. Isso, né, basicamente é aumentar o valor aqui. Eu posso fazer uns filtros que eu evidencio outras coisas. Então aqui tem o Sharpen e o Blur, por exemplo, né? Então é isso. O que a minha CNN faz é passar esses filtros várias e várias e várias vezes, tá? E o treinamento dela tem a ver com descobrir quais são esses valores. Então tem uma diferença aqui da CNN para a MLP, por exemplo, que a gente já viu. Lá na MLP, que tem a revisão na aula anterior, essa daqui, cada neurônio faz uma operação muito mais simples do que eu tenho na CNN. Lá ele simplesmente faz um somatório e passa numa ativação. Aqui já não. Aqui eu faço a convolução e a convolução passa esses valores para frente, tá? E aí os meus parâmetros lá eram aqueles pesos sinápticos. Aqui os meus parâmetros que eu tenho que aprender com o meu processo de treinamento são esses valores de filtro. E eu falei para vocês, depois que eu passo um filtro, eu vou diminuindo a minha dimensionalidade, geralmente, para eu poder chegar em alguma representação menor, para eu poder conseguir discriminar ali o que são as minhas imagens. Nesse exemplo, tem um cachorro latinho. Nesse exemplo aqui, eu tenho um max pooling. É uma redução de dimensionalidade que eu uso quadradinhos aqui, aí você vai ter que falar lá na sua arquitetura da sua rede neural, você vai ter que falar qual que é o tamanho desse meu kernelzinho aqui para fazer essa redução de dimensionalidade, tá? Nesse caso aqui é 2x2. Então eu pego essa submatriz aqui de 2x2, vejo qual que é o maior valor, que é o 6, e passo para a camada da frente só o 6. A mesma coisa para cá, o maior é o 8, passa só o 8, aqui é o 3 e aqui é o 4. Qual que é a intuição por trás disso? Então imagina que eu estou passando um filtro de borda, detecção de borda. Se eu fizer um max pooling ali, eu só estou passando para frente se eu achei uma borda naquela região ou não, basicamente. Tá? Ou quão forte é essa borda ou quão forte não é essa borda. Existem outras técnicas, tá? Duas que são diretas, comparáveis com essa daí, são o mean pooling, que é a média, tá? O average pooling, e tem o mínimo mesmo, né? O mean pooling. Mas geralmente o mais usado é o max pooling mesmo. Uma outra coisa, eu falei para vocês, aliás, se você usar sigmoid, a gente vai cair no problema de vanishing gradient. Eu falei isso na aula de revisão. Esse que a gente não quer. Então, o que acontece na CNN é o uso de outras funções de ativação. E essas que estão aqui são duas das mais comuns. Na verdade, a mais comum é a ReLU, que é Rectified Linear Units, que basicamente é o seguinte, todo mundo que for, quando o seu valor estiver ali menor que zero, ele vai continuar zero. Se for maior do que zero, ele vai ser exatamente o valor que ele estava. Tá? É x igual a y daqui para frente. A GLU já é um erro gaussiano, tá? Que é essa curva verde aqui, que ela tem uma tolerância um pouquinho melhor para os caras que não são zero, tá? Elas estão para baixo de zero para não ficar zerão aqui. E aqui para frente ele também não é retificado, tá? Não é x igual a y, ele tem um contorninho aqui, depois meio que fica igual. Resultados mais recentes mostram que a GLU é um pouco melhor do que a ReLU. E por fim, tem o processo completo.
Vamos lá por partes, né? Se a gente for pensar só no feed forward, a gente pega uma imagem, a gente faz uma convolução e com mais uma relu e chega numa nova representação de um outro tamanho, tá? O que são essas dimensões? Essas dimensões são aquelas que vocês já sabem, que eu vou diminuindo se eu não tiver o padding, etc, né? Mas eu vou fazendo a convolução e vou colocando um cara para cá. Só que aí eu tenho que dizer quantos filtros que eu quero passar. Então, se eu passar um filtro, eu vou ter uma imagem. Volta lá. Como isso aqui. Aqui eu estou passando um filtro e saindo uma nova imagem modificada por esse filtro. Se eu quiser mais filtros, aí eu começo a criar novas dimensões. Então, enquanto na figura original eu tinha os 3 canais RGB, e isso me dava a dimensão da profundidade, aqui a profundidade passa a ser o número de filtros que eu usei. E aí eu faço um pooling, né? Então, para cada um dessa saída aqui, eu vou lá e diminuo, tá? Aí eu faço uma convolução com relu, pooling, convolução com relu, pooling, e aí eu posso fazer isso várias vezes, tá? E isso é meio difícil de definir, por isso a pergunta do lado ali, e a arquitetura, né? A arquitetura é um problema aí, mas calma que a gente vai ver mais coisas de CNN. O que importa é que no final disso aqui, eu tenho uma representação bem menor do que essa daqui, mas que eu fui passando só features importantes para frente. E aqui nesse momento eu posso dar um flatten. Um flatten é fazer aquilo que a gente fez com o Mist lá no começo dessa aula, que é simplesmente pegar isso aí e transformar isso numa tabelinha atributo-valor, né, num vetor de valores, e aí eu passo numa rede neural. Rede neural completamente conectada mesmo. Tem muita gente que fala que a camada que até antes do flatten é a camada de feature learning e depois a camada de classificação. Tá? Eu já vi trabalhos que você faz isso aqui tudo, treina essa rede inteira, mas você remove esse cara do final e isso aqui você joga para um SVM, por exemplo. Tá? Em alguns casos isso vai bem, mas é meio desnecessário, né? Você já está usando um grande modelo, segue com ele. Até porque você otimizou essas features para essa rede neural aqui do final. Tá? E como é que é o treinamento disso? É igual que a gente já viu. Então, eu passo um exemplo, vejo o erro aqui no fim, né? Então aquela loss function, e uso isso para dizer para minha rede como é que tem que ajustar os pesos. Aí eu faço aquele backpropagation aqui. É igualzinho. Eu posso usar batch, posso usar treinamento estocástico, posso usar mini batch, nada muda. Agora que a gente já sabe isso, vamos ver como é que eu faço para usar o mesmo Keras para fazer essa rede CNN aqui. Beleza, agora eu vou voltar aqui e agora eu vou usar a mesma coisa, tá? Vou aproveitar que eu já estou com tudo lido, né? Teste e treinamento, etc. no NIST. E eu vou começar, vou colocar um texto aqui, se bem que não é esse o notebook que eu vou disponibilizar para a turma, né? Mas eu vou colocar um texto aqui só para separar, né? Agora eu vou começar a fazer uma CNN. E aí eu vou fazer um novo modelo, tá? Então eu vou fazer um model 2 é igual tf.keras. Eu acho que eu importei já o keras direto, né? Então eu não preciso colocar o tf.keras, eu posso colocar só keras. Opa. Ponto sequential. E eu falei da outra vez que eu poderia simplesmente fazer isso e colocar uma lista aqui dentro, ou ir dando, adicionando, né? E conforme você vai colocando a lista, uma rede neural um pouco maior, fica mais interessante você modelar assim o seu código, tá? Você coloca um ponto add para cada camada. E aí o que eu vou fazer então? Vou colocar uma convolucional e um max pooling, convolucional e max pooling. E aqui eu estou trabalhando com 2D, tá? Porque existe a convolucional de 1D. Então o que eu vou colocar aqui é o keras.layers.conv2D, que é a convolucional para 2 dimensões. Como eu disse, tem para uma, né? E aqui no conv2D, ó, vamos ver o que ele quer que eu coloque. Filters. Filters é o número de filtros. Eu vou colocar 32. Depois ele quer que eu coloque um kernel size. Eu quero um kernel size. Eu vou colocar de 5 por 5, tá? Se eu colocar só 5, ele vai saber que é disso que eu estou falando. Strides, deixa o stride como padrão. Padding, deixa o padding como same. Ele quer que eu coloque data, activation é bom. Activation eu vou colocar uma relu.
E aqui, nesse caso, é importante, né? Eu vou precisar colocar o input shape como 28 por 28 por 1. Tá? Então, se eu tivesse 3 canais aqui, tivesse cores, eu ia colocar 3 aqui. Beleza. E eu vou colocar um max pooling também. Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai ter sempre, tá? Eu adiciono no meu modelo 2 um keras.layers e agora eu vou colocar max. Aqui, ó, max pooling 2D. E eu preciso colocar o pool size, que é o tamanho, né? Eu vou colocar um 2x2, então vou reduzir pela metade meu tamanho. E o strides eu vou por 2, né? Para eu pular. Então fazer mais ou menos como estava no slide lá. E eu vou repetir isso, tá? Só que na próxima eu vou colocar um pouco mais de filtros. Eu vou colocar 64. Vou deixar todos os parâmetros aqui na mesma. Uma coisa só, né, é que o same aqui no lugar do valid, o valid ele vai só olhar para dentro da imagem, né? Se eu colocar um stride e o stride fizer passar, eu vou perder um pouquinho no final, né? Quando eu coloco o same, além dele começar como eu fiz no GIF lá, com alguma coisinha para trás, né? É exatamente o que estava no GIF lá, tá? Esse same aqui. Se eu coloco um valid, ele não começa um pixelzinho para trás e ele não termina para frente de jeito nenhum. Se eu colocar um stride, ele passar, ele vai perder uns pixels lá no final. Tá? A diferença aqui é essa daqui. Deixa eu ver o que mais que eu vou colocar. Eu acho que eu vou direto para rede densa, né? Mas para isso eu preciso colocar, então, eu preciso colocar, o Model 2, Edge, Keras, Layers, e aí eu preciso colocar um Flatten, igual eu coloquei lá em cima, e aí eu vou colocar densas. Dense 1024 com ativação Relu. E uma outra densa agora com 10, né? 10 neurônios no final com ativação a Softmax. Eu vou copiar isso aqui porque ninguém merece, né? É mais fácil copiar onde está aqui o meu compile e depois eu vou dar um sumário na mesma célula, tá? Agora que a gente já viu o que que é. Então, eu adicionei tudo, aí eu dou um compile e aí eu dou um summary e vamos ver o que que vai aparecer para mim. Opa, é o Model 2, né, Diego? Não fica difícil, mas ele deu algum problema de sintaxe. E o problema foi aqui, né? Ó. Esqueci de colocar o igual aqui. Beleza. Ainda não é. Um pequeno detalhe que eu não estava reparando é que o problema da sintaxe era nessa linha aqui, porque faltam parênteses aqui. Vamos lá. O Diego da edição vai ter que correr várias coisas aí, mas o problema, uhul, é sempre problema de faltar parênteses aqui que eu estou sofrendo, hein? Então vamos lá. Pronto. Beleza, então aqui eu tenho minha rede. Olha só quantos parâmetros, é uma rede bem simples, né? Para imagens bem pequenas. E olha só quantos parâmetros eu vou ter que treinar. 3 milhões e um tanto aí. Beleza? Vamos pôr esse cara para rodar. Eu vou copiar aqui, vou dar um Ctrl C aqui em cima, um Ctrl V lá embaixo. Vai ter um corte aí, porque eu fiz isso já, só que eu esqueci de colocar o Model 2 aqui. Então, vamos ver o que acontece. Existe um problema aqui, né, que é a questão do reshape aqui, né? Por ser um cara convolucional 2D, que no final tem uma dimensão só e etc, né? Eu preciso fazer uma coisinha aqui. Antes desse cara, eu vou ter que dar um reshape, tá? Então esse train images aqui, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que dar um reshape nele. Eu vou usar o próprio shape dele, né? Para me ajudar. Então é isso aqui, o shape 0. Então o train images shape 1. O train images shape 2. E eu preciso falar que é um canal. Tá? Eu acho que tem jeito mais simples de fazer do que isso, mas foi assim que deu certo na minha vez aí, e é isso. Deixa eu dar um enter aqui.
eu fiz alguma coisa errada no fit, né? E aí eu tive que voltar e ler tudo de novo, porque eu fui tentar consertar, mostrar algumas coisas, acabei rodando esse cara de novo. Presta atenção no que vocês estão fazendo, hein? Não vai fazer igual o professor que faz tudo errado. Existe uma coisa que eu estou escondendo de vocês que a gente precisa colocar aqui na compilação também. É dizer quem que vai ser o meu otimizador. Eu não lembrava se isso aqui colocava assim, né? Quem, é o famoso, já falei nessa aula, quem sabe faz ao vivo. Então eu tenho que colocar qual que é o otimizador aqui. Nesse caso, eu usei o otimizador Adam. Também não vem lá muito ao caso. Assim como eu falei da Cross Entropy, vocês procurem o que é o otimizador Adam. E agora acelera o vídeo aí, Diego. Eu vou aproveitar esse momento e vou dizer o seguinte, né? Só para relembrar, porque eu fiz muitas cagadas no meio. Então, vou voltar aqui, né? O que eu fiz depois de ter usado o cara lá com a rede neural normal? Né? Eu criei uma... Opa, é que eu dou no anterior. Eu criei uma nova sequential aqui, conv2d max pooling, conv2d max pooling, flatten dense dense. Simples assim. Aí na compilação eu coloquei então o otimizador, qual que é a minha loss, e eu coloquei essa métrica de acurácia aqui. Aqui embaixo eu dei um reshape só porque eu precisava garantir esse canal. E aí eu dei o meu fit. Podem perceber que já demora muito mais, né? Eu ainda estou na primeira época e aí isso aqui já rodou um tempinho e o tempo estimado ainda é 1 minuto e tanto. Então eu vou cortar aqui e aí eu já apareço de novo para mostrar o resultado. Nesse meio tempo eu vou colando uns códigos aqui embaixo. 6.5 hours later. Finalmente acabou isso aqui, né? Agora a gente volta para onde a gente estava. E repara uma coisa, né? Cada um demorou uns 100, desculpa, 180, 190 segundos aqui. Esse cara já demora muito mais do que aquela primeira rede neural, mas eu já esperava por isso, né? Afinal, a quantidade de parâmetros aqui é absurda a diferença. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa aqui para o teste images, tá? Mas demorou tanto que deu tempo de eu colar várias coisas aqui para baixo, já vou mostrar. E também eu descobri que eu acho que funciona isso aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui. Se eu der um expand jeans aqui do teste images na dimensão 3, ó, do NumPy, eu acho que ele fica na dimensão que eu queria. Beleza? Então é a mesma coisa que isso daqui. Então eu não vou fazer isso daqui, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. E aí eu já tenho esse shape que eu queria e eu vou fazer o teste aqui, ó. Então vamos ver o que saiu, né? A minha acurácia aqui no treinamento, 0.9968. Um pouquinho melhor do que eu tinha conseguido lá naquela minha primeira rede neural. E ele chegou até que com menos épocas. Eu ia falar mais rápido, mas aí seria inocência, né? Chegou com menos épocas nesse 98. Aqui ele já estava no 98, né? A loss function aqui, ó, foi menor, 0.0099. Bem menor, tá? Só que aí, ó, quanto que eu tinha conseguido aqui no teste? 97,57. E aqui eu consegui 96,78. Isso tem uma carinha de ser um pequeno overfitting. E aí tem técnicas para a gente lidar com isso, mas não faz parte dessa aula. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu coloquei aqui um código para dizer que eu consigo fazer as predições com o predict aqui. Então o modo evaluate ele já me dá direto a acurácia, né, e loss, etc. Mas se eu quiser saber a classe, aí eu dou um predict. Tá? A gente está acostumado com esse nome de método aqui. E aí, aqui no Predictions, eu consigo plotar os scores, né? Então, se eu quiser fazer um ensemble, por exemplo, de rede neural, por mais estranho que isso seja, né? Ou se eu quiser ter uma noção ali da certeza da minha classificação, eu posso dar isso aqui, né? O Predict e ver os resultados aqui. Então, aqui estão os meus scores para o meu exemplo 0 no meu teste. Então, isso aqui é bem pequeno, ó, vezes 10 a menos 8, tal, 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 tal. Quem que é o cara que está com o melhor score? Eu acho que é esse aqui, ó. Então, 0.9 para essa classe aqui, classe predita 7. Eu acho que era 7 mesmo, meu cara. Para ter certeza, vai ficar um pouco mais fácil de ver do que isso,
Eu fiz aqui um códigozinho, eu vou deixar na tela um pouco se você quiser pausar e olhar, mas basicamente na verdade eu nem fiz, hein, esse aqui eu copiei de um outro lugar aí, que eu acho que quem fez foi o meu aluno Antônio Carlos Falcão Pet, meu ex-aluno de mestrado. Então eu só defini aqui funções, né, para plotar umas imagens para mim, e eu vou plotar e já vou dizer o que é que eu fiz ali em cima. Então tem um problema, né? A função que estava definida ali, que eu copiei de algum lugar, ela espera que eu passe todo, né, o dataset numa imagem só, e aqui qual que vai ser o índice, tá? Isso ajuda porque, enfim, é por parâmetro que eu consigo falar quem que eu quero imprimir. O problema era que eu estava passando, eu tinha feito reshape, né? E agora eu tive que pensar nisso. Então eu só passei todo mundo aqui e a última dimensão eu passei o zero aqui, tá? E aí funciona. Então tá aqui. Aquele predictor que eu tinha dado aqui em cima, né? Eu consigo enxergar um pouco melhor aqui, ó. Eu falo bem aqui que ele é da classe 7. Ele tem um pouquinho de dúvida, bem pouca, tá? Mas esse é da classe 3. Vamos olhar aqui então de novo. 0, 1, 2 e 3, de fato, ó. É 0,03 o score dele. Então tá aqui. Como a minha acurácia estava muito alta, eu fiz uma gambiarra aqui embaixo para descobrir aí alguns que ele errou para eu poder usar como exemplo, né? Então ele usou o cara de índice, ele errou o cara de índice 18. E aí aqui a gente vê, né? O cara de índice 18, ele era um 3, né? E aí minha rede neural falou que ele era um 8. Ele até ficou na dúvida se era um 3, tá vendo? Até achou, talvez pudesse ser um 5, mas ele disse que era 8, perdão. É, isso. E aí ele, né, era na verdade para ser um 3. E se eu for olhar o cara, então, 114? É um 7, né? E ele achou que podia ser um 3. E assim vai, né? Eu posso olhar aqui para todas as minhas imagens, o que é muito legal. Esse 4 ele achou que era um 9. E dá para a gente achar bastante erro aí. Se eu fizesse esse cara até o 6.000, não até o 1.000, né? Se eu fizesse ele até o 1.000, eu ia achar vários casos aí para a gente olhar como é que a letra feia da pessoa atrapalhou aqui a minha rede. Beleza, eu ficaria brincando aqui eternamente, né? Mas não é o ponto. Aí vocês brincam na casa de vocês, mudam a arquitetura, põem para rodar. Vocês viram que demora um pouco, né? Olha, esse aqui tá um bom exemplo para eu terminar. Bom, e beleza, eu fiz a CNN mais simples do mundo. Então isso aqui ainda vai longe, tem muita coisa para a gente fazer, porque é bastante difícil eu sair com uma CNN da minha cabeça aqui, coisa mais simples do mundo, e ter uma acurácia incrível, tá? Aquele monte de submissão que eu mostrei no Kaggle dos times evidencia um pouco isso, tá? Então fiquem aí para as próximas aulas, vai ter imagens de gatinhos, é nóis. E até a próxima.